Muito bem, estamos de volta com a semana 6, fechando aí o PET 3 para alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História. Portanto, você seja bem-vinda, você seja bem-vindo a mais uma videoaula. Semana 6 do PET 3, terceiro ano. Tema: Guerra Fria e o mundo bipolar. Nessa última semana do PET 3, você irá reconhecer que nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, consolidou-se dois blocos antagônicos: o capitalista de um lado, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado por duas potências, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, respectivamente. Além disso, perceberá através de análise de mapas as disputas empreendidas por esses dois países, que chegaram a armazenar um arsenal atômico capaz não só de destruir um ou outro, mas também colocando em risco a sobrevivência de todas as espécies no planeta Terra. A situação geopolítica do mundo pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial trouxe para o mundo uma profunda crise moral, uma desilusão com os valores tradicionais, como resultado do tamanho da destruição e perda de milhões de vidas, provocando uma sensação de vazio, uma falta de orientação nos indivíduos e na sociedade. As rivalidades, a suspeita e as acusações permaneceram, principalmente entre antigos aliados, já que temos que lembrar que Estados Unidos e União Soviética faziam parte dos aliados na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo, e se afundaram, resultando em um conflito que em vários aspectos assumiu o caráter de uma verdadeira guerra, porém sem nunca ter tido um confronto direto, imediato, entre Estados Unidos e União Soviética. Quando a União Soviética e os Estados Unidos transformaram-se em grandes vencedores da luta contra a Alemanha, contra o Japão, contra a Itália e os países do eixo, ficou claro que o destino do mundo seria traçado pelo novo equilíbrio mundial imposto por essas nações, com a consolidação de dois blocos, o socialista e o capitalista, comandado por essas duas nações hegemônicas. A precária aliança militar do período da guerra deu lugar a um clima de disputa ideológica e política paralela à defesa de interesses econômicos e militares nas áreas dominadas por essas nações. Então sai do campo da guerra física propriamente dita e passa para o campo da disputa ideológica, política, principalmente nas áreas de influência. Aqui mostra o mapa da chamada cortina de ferro, que pegava daqui, descendo, Finlândia, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, e fechava aqui no Mar Negro. Então todo esse lado de cá de orientação soviética, lado de cá de orientação capitalista estadunidense. Aqui nessa foto aqui mostra o início da construção do Muro de Berlim. Após a derrota da Alemanha na guerra, a Alemanha tem seu território dividido por um muro. De um lado fica a Alemanha Ocidental, influência americana, e do outro lado a Alemanha Oriental, de viés socialista soviético, tá bom? O mapa apresenta a fronteira entre a Europa capitalista e o bloco socialista. Essa fronteira elevou as tensões diplomáticas em 1946 a um nível explosivo. Churchill, político britânico e primeiro-ministro da Grã-Bretanha, em uma viagem política pelos Estados Unidos, fez um discurso no qual chamou de cortina de ferro a área fronteiriça entre a região oriental e as nações capitalistas europeias. Nesse discurso declarou, portanto aí Churchill declarou: uma sombra desceu sobre o cenário, até há pouco tempo iluminado pelas vitórias aliadas. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização internacional comunista pretendem fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é os que há, para as suas tendências expansionistas. Portanto, está aí
o discurso de Churchill, né? E de Steden no Báltico a Trieste no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás daquela linha, todas as capitais de antigos estados do centro e do leste europeu e suas populações. Foi aquilo que eu falei. De um lado ficou o bloco capitalista e do outro lado o bloco socialista de influência da União Soviética. A ideia, então, de chamar aquele lugar de cortina de ferro veio de Winston Churchill, né, primeiro-ministro britânico, em uma viagem aos Estados Unidos. Vamos analisar, então, os conflitos da Guerra Fria. A Guerra Fria foi, antes de tudo, o resultado da ausência de um grande vencedor na Segunda Guerra Mundial. A partir dessa realidade e da consequente aumento de prestígio dos dois países, a disputa pelo controle do mundo passou a ser um problema exclusivo dessas duas potências. As disputas pelo poder mundial e pela ampliação ou sustentação de cada raio de influência provocou tensões, conflitos e até guerras. Em 1984, a ONU calculou que em várias partes do globo havia 12 conflitos com características de guerra. No entanto, os conflitos eram limitados a determinadas áreas, justamente pela capacidade de autodestruição de cada bloco. Durante a Guerra Fria, teve o equilíbrio do medo. O que é isso? O medo de uma guerra nuclear a qualquer momento. Dentro desse contexto, a gente pode colocar a Revolução Chinesa de 1949, né, a Guerra Civil Chinesa. Aqui a gente mostra, né, as áreas de influência: ocupação soviética, ocupação americana, né? Aqui a questão de Taiwan, China nacionalista. Aqui a República Popular da Mongólia. E aqui a gente pode perceber o avanço popular chinês em direção, né, ao Tibete e a outros lugares aqui. E a gente pode ver esse avanço, né? E podemos ver aqui a ocupação soviética e aqui somente ocupação americana na Coreia do Sul, né, e Japão. E a rivalidade entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que depois vai dar também origem à Guerra das Coreias. O mapa destaca a fase final da revolução que transformou a China em um país comunista, liderado por Mao Tse-tung, né? Vale lembrar que essa revolução foi um processo que começou em 1927 e terminou em 1949. No transcurso desses 22 anos, a revolução atravessou 4 fases distintas. Aqui colocando, né, a primeira fase, maio de 1950, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética decidem dividir a Coreia, né? É que nós falamos, né? E aqui já está o mapa da Guerra da Coreia. Um exército avança sobre o outro. E aí, em 51, a China intervém em apoio ao norte e reconquista o espaço perdido. Os Estados Unidos retrocedem. E aí, a questão que hoje a gente vê lá a divisão nítida, né? A rivalidade muito grande entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ainda a Coreia do Norte um regime muito fechado, né? Pouco acesso e investindo maciçamente na energia nuclear, o que causa terror no mundo moderno de hoje. O mapa destaca a evolução do conflito que ocorreu na Península Coreana e dividiu o país em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Foi aquele mapa anterior. Tecnicamente, o conflito ainda não acabou, pois não foi assinado nenhum tratado de paz, apenas um armistício em 27 de julho de 1953. Né? Outro conflito envolvendo as nações foi a questão do Vietnã. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Nessa época também, Camboja e o Laos ali na Tailândia, né? Mianmar. E aí, conflito que envolveu os Estados Unidos também. É considerado aí uma grande derrota dos Estados Unidos. E agora, recentemente também, os Estados Unidos se retirando aí depois de 20 anos do Afeganistão, considerado um novo Vietnã aí. O mapa destaca a evolução do conflito que dividiu o Vietnã em 2 lados opostos. De um lado, os capitalistas e aliados dos Estados Unidos, Vietnã do Sul, e de outro, os socialistas e aliados da União Soviética,
e China, Vietnã do Norte. A guerra contou ainda com a participação dos Vietcong, guerrilha socialista do Vietnã do Sul. A guerra do Vietnã colocou à prova a supremacia dos Estados Unidos como potência militar hegemônica. E aí foi o grande problema dos Estados Unidos, né? O número de mortes de jovens. E aí coincide com o movimento que estava ascendendo nos Estados Unidos, liderado por várias pessoas, né? Movimento de liberdade, paz e amor, e pedindo para os Estados Unidos sair da guerra do Vietnã. E aí os Estados Unidos mais tarde, né, vai sair realmente, e esse conflito não pode considerar que ele terminou porque não assinou até hoje, né? Como diz aqui, o fim da guerra, existe apenas um armistício. Outro episódio muito complicado durante a Guerra Fria foi a crise dos mísseis em 62. Tentaram invadir Cuba, né, a fracassada invasão da Baía dos Porcos. A União Soviética então coloca mísseis na ilha de Cuba, apontados para os Estados Unidos. Vamos pensar que ali tinha um raio muito curto, né? Se você pensar Miami está do outro lado de Havana, é muito perto, atravessando pelo mar. Então você imagina, foi quando esteve mais perto da explosão de um conflito nuclear, foi o episódio da crise dos mísseis. O mapa destaca a crise dos mísseis de Cuba. Esse episódio da Guerra Fria durou 14 dias, de 14 a 28 de outubro de 62. Marcou o confronto entre Estados Unidos e União Soviética. O motivo desencadeador da crise foi a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, em resposta aos mísseis americanos instalados a oeste e sul da União Soviética. Pensar que os Estados Unidos tentou, né, invadir também pela chamada Baía dos Porcos, a invasão fracassada. E aí entra o embargo à ilha de Cuba, que vem aí, Obama revoga, Trump volta, e aí está essa confusão toda até hoje. E assim a gente termina o nosso PET 3, a semana 6 do PET 3. Olha, quer aproveitar esse momento, mandar um recado aí, um alô para os alunos que ainda estão em débito com alguma atividade. Olha, gente, do PET, alunos do terceiro ano, se você não cumprir a sua carga horária, você vai ter problema no final do ano. Então acerte, aproveite essas videoaulas, coloca as suas tarefas em dia. Eu estou aguardando o envio das atividades do PET para vocês. Aí praticamente falamos do PET todo aqui, todinho, da semana 1 à semana 6 para você. Assista a videoaula, vai ajudar vocês na compreensão. Divulguem entre os seus colegas. Olha, o Marco postou uma videoaula que está ajudando a gente lá. Divulguem entre vocês, colegas do terceiro ano. Afinal de contas, sem o registro da carga horária, vocês não vão pegar o diploma no final do ano. Então acertem a vida de vocês. Eu estou vendo aqui que tem muitos alunos que ainda não me enviaram todas as atividades. Tá ok? No mais, muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A gente espera que isso tudo passe logo, mas quando não passa, a gente vai ter esse sistema ainda híbrido que vem pela frente e a gente vai estar à disposição de vocês, tá ok? No mais, a gente vai continuar postando videoaulas para ajudar todos. Aqui é o canal GeoIS, aula de Geografia e História, professores Marcos Casella, Verônica e Marcos Casella. Lá você encontra aulas de Geografia e aulas de História. Vai lá, aproveite essa oportunidade. Tire um tempinho para acertar as suas atividades que estão em débito, não só comigo, professor de História, ou com a Verônica, professora de Geografia, mas com outros professores também, tá ok? No mais, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro em mais uma videoaula. Espero que eu tenha colaborado com vocês com essas videoaulas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Aqui foi o professor Marcos Casella, professor de História, ok?